Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início à segunda parte do nosso conteúdo da disciplina Teoria Microeconômica 1, que é a teoria da firma. Para iniciar, a gente vai se concentrar na questão da produção. Então, como que a empresa toma decisões de produção? Como que a firma decide o que produzir, quanto produzir? O pressuposto básico aqui na teoria microeconômica, na teoria da firma, vai ser que a empresa tem como objetivo maximizar o seu lucro. Então, o objetivo é sempre maximizar seu lucro. E uma vez que o lucro é dado pela receita menos o custo, então a gente sabe que para o lucro ser máximo, a receita tem que ser máxima e o custo tem que ser mínimo. Ok? Então, vamos lá. Para decidir, então, quanto produzir, ou o que produzir, a empresa vai passar por 3 etapas de decisão. A primeira é considerar a sua tecnologia de produção. Então, a tecnologia dá para a gente de que maneira a empresa consegue produzir. A partir dessa tecnologia, ela vai escolher os insumos, quais são os insumos que estão disponíveis e qual é a produtividade de cada insumo, né, quanto que eles vão render em termos de produto. E uma vez que eles sabem quais os insumos que eles querem usar, o que eles têm disponíveis, que eles precisam usar, as firmas têm que considerar as restrições de custo. Então, o que são as restrições de custo? Quanto que ela tem disponível para adquirir aqueles insumos para a produção dela. Ok? Muito bem. Então, começando pela tecnologia de produção. O processo produtivo, ele é o quê? É a combinação e transformação de insumos em mercadorias. Então, a gente vai sempre partir aqui. Os insumos que entram no processo produtivo vão ser os fatores de produção. A gente vai sempre partir deles. E aqui a gente vai considerar quais tipos de insumo? Trabalhos, matéria-prima, capital. Ok? Muito bem. Então, as empresas vão conseguir transformar esses produtos usando uma série de combinações de mão de obra, matéria-prima e capital. Lembrando, pessoal, aqui é bem parecido com a teoria do consumidor. Lembra, no consumidor, as pessoas consideravam os bens que elas podiam consumir. Aqui eles consideram os insumos disponíveis, que eles vão ter que consumir também, né, de alguma maneira, para conseguir gerar a produção deles. Tranquilo? A função de produção, então, ela vai descrever para a gente como esses fatores produtivos são combinados e transformados em mercadoria para um dado estado de tecnologia. Então, eu mostro o que é tecnicamente viável para essa empresa. Sempre que a gente pensa num caso de 2 insumos, então a função de produção vai ser dada por... Então, a quantidade produzida, que é o nosso Qzinho aqui, vai ser igual a uma função, no caso Fzão, dos insumos capital K e L trabalho. Ok? Então, aqui vocês estão vendo, a gente está considerando 2 insumos, que é justamente pela mesma questão lá de trás da teoria do consumidor, que é para a gente facilitar a análise gráfica bidimensional e facilitar a álgebra, ok? Então, essa função f aqui, ela depende do estado de tecnologia. Vamos só pensar, vamos colocar aqui que a gente tem, exemplo 1, qual é a nossa função de produção para fabricar biscoitos amanteigados? Então, vamos considerar os ingredientes aqui. Então, nossos insumos seriam trigo, manteiga e açúcar, né, como ingredientes mesmo. E, além disso, a gente precisa do gás para assar os nossos biscoitos, ok? Então, o biscoito, nesse caso, seria uma função. Eu pus Fzinho aqui. A letra normalmente vai ser F, G, mas, enfim, não faz muita diferença. E dentro do parênteses eu coloquei o trigo, a manteiga, o açúcar e o gás, que são os nossos insumos, ok? Então, para dado nível de tecnologia, a gente tem essa funçãozinha F aqui. Se a tecnologia muda, então agora a gente tem uma batedeira, então uma nova tecnologia, a gente vai ter uma nova funçãozinha, no caso aqui o Gzinho, mas que depende dos mesmos insumos, ok? Então, aqui o que está dentro do parênteses são os insumos que a gente depende para produzir os biscoitos. Ok?
Aqui a gente tem um exemplo, pessoal. Vamos supor que a nossa função de produção aqui é uma função de K e L, que é igual a 2 vezes K vezes L. Então, a gente combina os insumos capital e trabalho aqui nessa proporção, 2 vezes um vezes o outro, para conseguir o nosso nível de produção. Então, vamos lá. Se a gente tiver 2 unidades de capital e 3 de trabalho, então, essa primeira coisa, qual será a produção? Então, a gente tem 2 unidades de capital, 3 de trabalho. A gente está nesse quadradinho verde aqui. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Ok? Agora, se o K, for 4 e o L for 2, então K4, L2, a gente está nesse quadradinho mais embaixo aqui. A produção vai ser 2 vezes 4 vezes 2, que é 16. E só para encerrar, se o capital for 1 e o trabalho for 5, então o último quadradinho aqui no canto superior direito, a gente vai ter 2 vezes 1 vezes 5, que vai dar 10. Ok? Então, fazendo isso para todas as combinações possíveis de capital-trabalho de 1 a 5, a gente tem essa tabelinha preenchida aqui, que diz para a gente, se a gente usar uma unidade de capital, uma de trabalho, a gente vai ter 2, nível de produção 2, se a gente usar 4 e 4 capital, 5 trabalho, vai ser 40 e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, aqui, eu fiz uma combinação variando bastante capital e trabalho entre 1 e 5, né? No geral, o que a gente tem? A gente vai ter que considerar, nessa hora de decidir quanto a gente vai combinar de capital e de trabalho, a gente vai ter que considerar se a gente está no curto ou no longo prazo. Por quê? Porque ajustar insumos à produção não vai ser um processo rápido, né? Contratar uma pessoa normalmente é relativamente rápido, mas aumentar o capital já não é tão rápido, ok? Já demanda um esforço maior, um tempo maior. Então, é muito provável que numa decisão de produção num curto período, no curto prazo, a firma não consiga substituir muito trabalho por capital, porque o capital dela vai estar relativamente fixo. Okay? Então, no curto prazo é o quê? É o período onde pelo menos um dos fatores se mantém fixo. A gente sempre considera o capital justamente por essa questão, né? O trabalhador, eu entrevistei ele hoje, amanhã ele começa a trabalhar. O capital, né, então, ampliar a fábrica, comprar maquinário, é um processo mais custoso, um processo mais demorado. Ok? E no longo prazo, então, a gente considera que daí é o tempo necessário para que todos os insumos se tornem variáveis. Então, é um tempo mais longo, eu consigo construir uma fábrica, eu consigo comprar um maquinário melhor, maior, enfim. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Quando a gente tem um único insumo variável, que a gente vai sempre considerar que é o trabalho, então a empresa vai ter que sempre considerar, quando ela vai adquirir esse insumo, ela vai comparar custo e benefício. Ok? Quando o capital é fixo, mais o trabalho é variável, então o único jeito de aumentar a produção é aumentando o trabalho. Né? Ela não tem outra escolha. Ela tem que considerar custo-benefício porque ela tem que garantir que aquele trabalhador que ela está contratando vai gerar mais receita para ela do que custo. Senão ela não está maximizando o lucro, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, a gente vai usar 2 conceitos quando a gente pensa em aumentar a quantidade de trabalho estando o capital fixo, tá? Primeiro, o capital está fixo, pessoal. Que é o produto médio do trabalho, ou produto por trabalhador, que a gente pega a quantidade de produto e divide pela quantidade de trabalho. Então, se eu produzir 100 unidades e tenho 25 trabalhadores, isso quer dizer que cada trabalhador produz, em média, 4 unidades. Ok? E, além disso, a gente tem o produto marginal do trabalho, que é o produto de um trabalhador adicional. Então, quando eu já estou contratando, por exemplo, 5 trabalhadores. Quando eu contrato o 6º trabalhador, qual que é o nível de produto extra que esse trabalhador me dá? Ok? Então, vamos lá. Esse produto marginal aqui, pessoal, marginal é esse adicional. Então, lembra, a gente passa
No caso aqui está representando com o deltinha, né, que é a variação, mas vai ser aquela derivada que a gente já viu. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O capital está fixo, ok? Em 10 unidades. E o trabalho está variando de 0 a 10. Então, vamos lá, calcular primeiro o produto médio. Quando o trabalho é 1, a produção é 10. Então, o produto médio vai ser 10 dividido por 1. Vai ser 10, ok? E qual vai ser o produto marginal? Então, o produto marginal é o adicional, lembra? Então, quando o trabalho muda de 0 para 1, eu adicionei um trabalhador, ok? E a produção aumentou de 0 para 10, então aumentou 10 unidades. Então, o produto marginal também é 10. Ok? Segunda linha. Agora a gente tem 2 trabalhadores e a produção é 30. Então, o produto médio vai ser a produção total, 30, dividido pelos 2 trabalhadores, vai ser 15. Ok? E o produto marginal agora? Aqui a gente tinha 10 produtos, 10 unidades, e agora a gente tem 30. Aumentou um trabalhador, aumentou de 10, passou a 30. Então, aumentou 20 unidades. Então, esse é o nosso produto marginal. Ok? Para ter certeza que vocês entenderam, pessoal, tentem depois, aí na casa de vocês, fazer o cálculo para os outros níveis de trabalho, tá? Copia só a primeira parte da tabela, trabalho e produção, e aí calcula produto médio e produto marginal para toda a tabelinha, para ter certeza que ficou claro, ok? Mas o que a gente pode observar aqui? A gente observa que, à medida que aumenta o número de trabalhadores, o produto vai aumentar até um nível, que é o máximo, e depois o produto começa a decrescer, então começa a diminuir. Então, vamos lá, o produto vai ser máximo aqui, né? Entre 7 e 8, a produção atinge o máximo, que é 112 unidades. Certo? Mas por que isso acontece? Vamos ver aqui, para entender isso, a gente precisa ver o produto médio e o produto marginal, por isso que esses conceitos são importantes. Ó, se a gente observa aqui, entre 3 e 4 unidades de trabalho, 3 e 4 trabalhadores, a gente tem um produto médio 20 aqui. E o produto marginal para 3 trabalhadores foi de 30, depois ele começa a decrescer. Então, até os 3 trabalhadores, o produto marginal está aumentando. Então, eu tenho uma quantidade de produto, cada trabalhador adicional que eu coloco, ele está acrescentando mais do que a média que já existe. Então, isso ele faz com que a média aumente. É aquele exemplo da nota, né, pessoal? Se vocês tiram 6 numa prova, 6 na outra, então a média está 6, e depois vocês tiram um 10, esse 10, essa nota marginal, nota adicional dessa última prova, vai fazer com que sua média aumente, aqui é a mesma ideia, ok? Depois do terceiro trabalhador, no quarto trabalhador, o produto marginal já começa a decrescer, e aí a média começa a decair também, ok? Muito bem. No nível 8 trabalhadores, ó, se vocês observarem, a gente tem que o produto marginal ficar 0. Isso significa o quê? Significa que esse 8º trabalhador que foi contratado, na margem não acrescentou nada, ok? Então, esse ponto aqui, onde o produto médio e o produto marginal se igualam, vai ser um ponto importante para a gente, porque é o ponto onde, para antes desse ponto, o produto médio está crescendo, a partir desse ponto, o produto médio começa a decair. Em termos gráficos, o que a gente tem? Essa aqui é a função de produção, ok? A gente vai ter o quê? Quando a gente pega um ponto, pega o ponto do eixo, do zerinho lá, e traça uma linha que vai dessa origem até a função de produção, essa linha vai representar, a inclinação dessa linha vai representar para a gente o produto médio. Se a gente pega a tangente dos pontos, então aí já não é mais saindo da origem, a tangente do ponto, a inclinação dessa tangente é o nosso produto marginal.
ok? Repare aqui, pessoal, no ponto C, a gente tem a mesma inclinação, né, da linha que sai da origem e da linha tangencial. Então, aqui é o ponto onde os dois estão se igualando. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Mais detalhadamente. Esse é o produto total. O ponto máximo vai ser o ponto onde o produto marginal é igual a zero. Lembra, a tangente retinha, ela é igual a zero. Então, o produto marginal é igual a zero. Sempre no ponto de máximo ou de um ponto de mínimo, a tangente vai ser igual a zero. Lembram disso lá da MAT 2, né? No ponto A, a inclinação da tangente é essa aqui, então é aquele ponto onde o produto marginal é 20. Quando a gente pega a inclinação, o ponto B aqui, a gente está pegando, saindo da origem até o ponto B. Então, a gente está achando o ponto médio nesse ponto, certo? Aqui o ponto C, então a gente tem a inclinação e a tangente iguais. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu coloquei em cores para ver se fica mais fácil, pessoal. Ó, de 0 a 3, então a gente tem o produto médio crescente, porque o produto marginal é maior que o produto médio. Aquela ideia da média que eu falei para vocês, da média de nota. Daí a gente tem o ponto E, que vai ser o nosso ponto onde o produto médio é máximo. E depois a gente vai ter o quê? O produto marginal menor do que o produto médio. Então, o produto médio decrescendo. Em termos gráficos, isso vai ficar aqui, ó. O produto marginal, ele vai alcançar o ponto máximo dele antes do produto médio e vai decair. E em todo esse trecho aqui, antes do ponto 4, a gente tem um produto marginal, que é essa primeira linha aqui, maior do que o produto médio. Então, o produto médio está aumentando. A partir do ponto E, eles se igualam. E aí, o produto marginal, que daí é essa curva aqui, fica abaixo do produto médio. Então, o produto médio decresce. Ok? Esse gráfico é importante entender, pessoal. Então, do 4 para cá, o produto marginal é maior que o produto médio. Então, o produto médio está aumentando. A curva de produto médio é crescente. Depois do 4, o produto marginal é menor do que o produto médio. Então, a curva de produto médio é decrescente. Ok? Muito bem, mas por que acontece de a gente ter esse produto máximo e depois decrescer, mesmo a gente contratando mais trabalhadores? Por que o produto marginal desses trabalhadores começa a se diminuir? Isso ocorre pelo que a gente chama de lei dos rendimentos marginais decrescentes. Como o capital está fixo, então sempre que a gente tiver um insumo fixo, ao aumentar o uso de apenas um dos insumos, né, do que é variável, as reduções adicionais, as adições ao produto vão ser cada vez menores. Por quê? O exemplo clássico disso é uma padaria. A gente tem um forno, a gente tem uma batedeira, a gente tem um... Então tá aqui, ó, na fotinho tem todo mundo trabalhando, cada um no seu lugar. À medida que eu coloco mais gente dentro da cozinha da padaria, só que não amplio a cozinha, não coloco mais equipamento, as pessoas começam a se trombar, começam a uma entrar na frente da outra, uma ter que esperar a outra desocupar o equipamento para poder usar. Isso reduz a produtividade, ok? Muito bem. Então, quando uma quantidade de insumo-trabalho utilizada é pequena, a produtividade marginal vai ser grande, tem uma maior especialização. À medida que a gente aumenta esse insumo-trabalho, a ineficiência aumenta, isso, as pessoas ficam se trombando, as pessoas têm que esperar a outra terminar para poder usar o equipamento, e isso vai diminuir as quantidades adicionais. Outra coisa que a gente tem que considerar é o efeito dos avanços tecnológicos. Então, a gente está considerando aqui que a produtividade marginal vai decrescer, né, no curto prazo, mas em termos mais amplos, ou no longo prazo, a gente tem que considerar que a produtividade do trabalho pode aumentar à medida que ocorram avanços tecnológicos, por exemplo. Mesmo que cada processo produtivo seja caracterizado por rendimentos decrescentes. Então, a questão do rendimento decrescente é válida, sempre,
Mas o que pode acontecer é que o aumento da tecnologia faça com que esse ponto ou esse trabalho seja mais produtivo por mais tempo, a gente consiga produzir mais com menos trabalho, dado esse aumento da tecnologia. Eu coloquei a fotinho de um senhor aí embaixo. Esse senhor é o Malthus, que ele previa, acho que vocês já devem ter estudado Malthus, ele previu uma fome generalizada, já que a população crescia a uma taxa maior do que a produção de alimentos. E é justamente o que ele previu fazia sentido na época, mas porque ele não considerou justamente essa questão dos efeitos tecnológicos. Então, ele considerou, por exemplo, essa curva fixa aqui, e ele viu, a produção só está crescendo assim, de repente a produção vai diminuir, só que a população continua crescendo. Porém, com os efeitos tecnológicos, o que acontece? A nossa curva pode subir assim, ela vai para cima. Então, com o mesmo nível de trabalho, a gente consegue uma produção muito maior, resolvendo um pouco, em parte, essa questão. Tudo bem? Muito bem. Então, até aqui a gente está vendo o curto prazo. E no longo prazo? No longo prazo, a gente viu que, então, todos os insumos vão ser variáveis. Okay? Então, vai subir. A gente pode variar tanto insumo quanto qualquer insumo, tanto capital quanto trabalho. Ok? Então, vamos lá. Então, capital e trabalho variáveis. Dado que os dois são variáveis, a gente não vai ter mais aquele gráfico que a gente viu. A gente vai ter uma outra forma de representar isso, que é pelas isoquantas. As isoquantas, elas descrevem para a gente todas as combinações possíveis de capital e trabalho que produzem o mesmo nível de produto, que geram o mesmo nível de produto. Ok? Então, vamos lá. Vocês observaram a semelhança disso com a teoria do consumidor? No consumidor, a gente considerava o quê? Os dois bens que a gente consumia, as combinações entre os dois bens que a gente podia consumir, que davam o mesmo nível de utilidade. Para o consumidor, o que era importante era a utilidade. Para a empresa, o que é importante é o nível de produção, ok? Então, aqui eles vão considerar as combinações dos insumos que geram o mesmo nível de produto. Então, vamos lá. Ó. O que a gente tem aqui? Eu coloquei um gráfico. O que a gente pode observar? Que quando eu uso 5 unidades de capital e 1 de trabalho, ou 3 de capital e 2 de trabalho, ou 2 de trabalho e 3 de capital, ou 1 de capital e 5 de trabalho, a gente consegue o mesmo nível de produção, que é de 75 unidades. E é justamente essas combinações que dão o mesmo nível de utilidade, desculpa, gente, eu tô com a cabeça no consumidor, que dão o mesmo nível de produção, é o que a gente precisa conhecer para representar a curva de a isoquanta. Iso igual quanta quantidade, então, mesma quantidade de produção. Que seria representada dessa forma. Ó, o formatinho dela é muito parecido, é praticamente o mesmo, do formato da curva de indiferença. O que acontece aqui é que nos eixos, agora a gente não tem mais bens que a gente consome, a gente tem insumos que a firma adquire para fazer a sua produção. Ok? Então, a gente tem trabalho no eixo X, capital no eixo Y. Então, 5 capitais e um trabalho e 5 capitais, 2 e 3, ou 3 e 2, vão dar um nível de produção de 75 aqui. Ok? Então, essa é a nossa isoquanta. Da mesma modo, a gente tem também um mapa de isoquantas, então a gente pode observar que, nesse caso aqui, a gente tem o Q1 igual a 55, quando a gente tem 3 capital e 1 trabalho, 1 capital e 3 trabalho, ou mais um monte de opção, a produção é 55. Se a gente puder usar um pouco mais, a produção é 75 e assim por diante. Então, a gente tem um gráfico com todas as combinações para diversos níveis de produção. Ok?
observando, pessoal, se aumenta a quantidade de capital aqui, uma quantidade de trabalho, a gente vai estar num nível de isoquanta maior, né? Então, do mesmo modo que na curva anterior. Essa isoquanta é importante por quê? Porque ela mostra para a gente, ou mostra para as empresas, a flexibilidade que elas têm na hora de tomar decisões. Então, de que maneira elas podem alocar os insumos, de quantas maneiras diferentes elas podem alocar os insumos, para conseguir o nível de produção desejado. Então, permite que ela haja de maneira eficiente a mudanças no mercado dos insumos. Então, vamos supor que o preço de um dos insumos aumentou. Ela sabe quanto que ela pode substituir de um pelo outro, ok? A gente sabe, a gente já viu que o trabalho tem rendimentos decrescentes. Então, vamos considerar que o capital está fixo em 3, ok? Aí a gente vai ter aqui, ó. O trabalho aumentou 1, 2, 3 unidades, ponto A, B e C. A gente observa o quê? A primeira unidade de trabalho, para 3 capitais, a gente tinha um nível de produção 55. Quando passou de 1 para 2 trabalhos, o nível aumentou para 75, então aumentou só 20 unidades, ok? Quando aumentou para 3, foi para 90, então só 15. Então, à medida que eu acrescento trabalho, dado que o capital está fixo, a gente observa aqui que o nível de produção aumenta, mas em proporções menores, né? Tem rendimentos decrescentes. Se a gente tiver a mesma coisa para o capital com rendimentos decrescentes, se a gente fixa, no caso, o trabalho, a gente vai observar a mesma coisa, né? Quando aumenta de 1 para 2 para 3, o nível de produção aumenta em proporções menores. Muito bem. E aí, como é que a firma, então, dado que ela conhece a sua isoquanta, vai determinar a substituição entre os insumos? Então, ela conhece as combinações de insumos possíveis, e para verificar quais as possibilidades de substituição, então ela vai considerar a inclinação de cada isoquanta. Essa inclinação, ela vai indicar a possibilidade de substituição entre dois insumos, mantendo o nível de produção constante. Então, como que a gente parte? Aqui, pessoal. Quando a gente parte do ponto E, por exemplo, para o ponto C, a gente sabe que a gente tem que abrir mão aqui de 2 de capital para arrumar uma de trabalho, certo? Então, voltando lá, aqui. Essa inclinação da isoquanta é dada pela taxa marginal de substituição técnica, que é a formulinha igualzinha à da taxa marginal de substituição lá do consumidor. A única diferença agora é que agora a gente está comparando o capital, que é o eixo Y, com o trabalho, que é o eixo X. Mas a ideia é a mesma, a interpretação vai ser muito similar. Então, vamos lá. Quanto que um insumo tem que ser reduzido para a gente usar uma unidade extra de outro insumo, dado o mesmo nível de produto. Essa é a nossa taxa marginal de substituição técnica, é igual a menos ΔK sobre ΔL, ou menos delta, o que tiver no eixo Y, menos ΔY sobre ΔX. Ok? Então, como as curvas de indiferença isoquantas vão ter inclinação negativa e serem convexas, então, à medida que a gente adquire mais trabalho e tem menos capital, a taxa marginal de substituição se reduz. Substituição técnica, tá, pessoal? No começo ela é 2, vai para 1, chega a 2/3, 1/3, ok? E essa taxa marginal de substituição decrescente, ela é decorrente justamente daquela questão dos rendimentos decrescentes. Então, à medida que eu já tenho muito de um dos insumos, eu tenho rendimentos decrescentes, isso vai fazer com que o nível de substituição seja menor. Okay? Outra questão que é muito importante aqui. Como que a gente relaciona, então, a taxa marginal de substituição técnica com a produtividade marginal? Primeiro, vamos pensar. O produto adicional resultante de uma variação na quantidade de trabalho vai ser o produto marginal do trabalho
vezes a variação do trabalho. Então, vamos supor, se eu tenho um trabalhador e o produto marginal que a gente observou foi de 2 unidades, né? Se eu variei um trabalhador, aumentou um trabalhador. Então, o produto adicional daquela contratação, daquela uma pessoa, daquele delta L igual a 1, vai ser o 2 vezes o 1, ok? Se eu contratei 2 e o produto marginal for 7, então vai ser o 7 vezes o 2, ok? E a mesma coisa para variação de quantidade. Então, o produto adicional de variar a quantidade do capital vai ser quanto de capital eu variei vezes o produto de cada unidade variada, ok? Muito bem. Então, a gente sabe que como a gente está sobre uma isoquanta e sobre a isoquanta a produção se mantém constante, então a gente sabe que o produto marginal do trabalho vezes a quantidade de trabalho que a gente variou, mais o produto marginal do capital vezes a quantidade do capital que variou, tem que ser igual a 0. Né? A gente sabe se está aumentando um, o outro vai ter que ser obrigatoriamente negativo, então se o delta L é positivo, o delta K tem que ser negativo. E para o meu nível de produção se manter, o que eu ganhei de produto ao aumentar a quantidade de trabalho tem que ser igual ao que eu perdi de produto, reduzindo a quantidade de capital, ok? Isso aqui é bem similar àquela questão da utilidade marginal, lembra, pessoal? Então, vamos lá. Aí é só realocando aqui, então o que eu fiz? Eu joguei esse aqui para o outro lado, fica negativo, e aí rearranja tudo, ok? Então, eu isolei os produtos marginais de um lado e coloquei as variações de K e de L do outro. Observa, pessoal, que aqui a gente tem menos ΔK sobre ΔL, que é a nossa taxa marginal de substituição. Então, a gente sabe que a nossa taxa marginal de substituição é igual ao produto marginal do trabalho dividido pelo produto marginal do capital. Ok? Então, a taxa marginal vai ser igual à razão entre os produtos marginais dos insumos. Do mesmo modo aqui, se a gente tiver, então, insumos que são substitutos perfeitos, né? A gente tem aquela mesma regrinha que a taxa marginal de substituição é constante, então eu posso usar qualquer combinação que eu vou fazer vai dar o mesmo nível de produção, porque eu estou sobre a isoquanta, mas em qualquer ponto que eu tiver da curva, a taxa de substituição vai ser sempre a mesma. Okay? E a gente tem também função de produção de proporções fixas. Então, quando a gente tem que usar os dois insumos juntos, como se fossem complementares. Então, o aumento da produção requer necessariamente mais capital e mais trabalho. Então, a gente vai caminhar sempre nos pontinhos aí, A, B, C, sempre na quina da nossa função. Ok? Muito bem. É como se, por exemplo, eu precisasse de um trabalhador para operar a máquina. Se eu tenho mais uma máquina, eu preciso de mais um trabalhador. Muito bem. E agora, então, a gente tem a questão da medição da relação entre escala de uma empresa e sua produção. Então, a gente tem alguns casos, pessoal, o que acontece? Em termos, já pensando na empresa, que existem rendimentos crescentes de escala. Então, quando a gente duplica os dois insumos, a produção cresce mais do que o dobro. Então, quanto maior minha produção, menor vai ser meu custo. Então, nesse caso, como quanto maior minha produção, menor meu custo, é melhor eu ter uma empresa muito grande do que várias pequenas, por exemplo. Em termos gráficos, o que a gente vai ter? Quando a gente dobra os insumos, então aqui o insumo passa de 5 para 10 e de 2 para 4, a nossa produção mais do que dobra, então ela passa de 10 para 30, por exemplo. Então, as isoquantas elas vão ficar pertinhas, mais pertinho uma da outra, porque o valor dela aqui vai ser maior com o crescimento não muito grande dos insumos. Os insumos dobram, a produção mais do que dobra. A gente pode ter também rendimentos constantes de escala, então os insumos dobram, a produção dobra. Nesse caso, tanto faz a empresa ser grande ou ser pequena. E aí a gente teria aqui as isoquantas bonitinhas, todas igualmente espaçadas. E a gente tem também rendimentos decrescentes de escala.
Então, a produção aumenta menos que o dobro quando a gente duplica os insumos. Então, nesse caso, é melhor ser uma empresa pequena do que uma empresa grande. Ok? Então, vamos lá. Se a gente tem 2 e 5, a gente tem aqui 10 unidades de produto. Quando a gente vai para 4 e 10 insumo, a gente não consegue alcançar 20 unidades. Então, assim, as isocontas ficam cada vez mais longe uma da outra. Esses rendimentos de escala, eles vão se referir, então, à relação entre o nível de produção e aumentos proporcionais em todos os insumos. A gente pode representar isso em termos matemáticos da seguinte maneira. A função. Então, lembra, a gente tem função de K e L. Se a gente multiplicar os dois insumos por um lambda aqui, e essa função, quando a gente multiplica cada um dos itens por esse lambda, for maior do que eu simplesmente pegar a função e multiplicar ela por um lambda, a gente tem rendimentos crescentes. Então, isso quer dizer o quê? Que a função, vamos substituir esse lambda por 2. Ok? Se a função aqui a gente tem 2K e 2L for maior que a gente pegar simplesmente 2 vezes aquela função antes disso, então a gente tem rendimentos crescentes. Se for igual, indiferente, os rendimentos são constantes. E se for menor, primeiro, né, ao multiplicar cada item, cada insumo, for menor do que multiplicar a função como um todo, então a gente tem rendimentos decrescentes. Ok? Bom, muito bem, essa foi a primeira parte da nossa teoria da firma, a gente tratou de produção. Aqui está a referência, né, é o capítulo 5 do Garófalo, que trata da teoria da firma, produção, custo e rendimentos. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse capítulo, ou o capítulo 6 do Pindyck e Rubenfeld. Ok? Então, por hoje é só. Não esqueçam de fazer as questões de revisão depois que assistirem a aula e estudarem. Até a próxima, pessoal.